Olá, família IBL e demais seguidores. Estamos aqui para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E hoje eu quero de primeira te deixar um incentivo. Não desista. Sim, claro, eu sei que assim como eu, você já sentiu vontade de desistir de algumas coisas. Talvez desistir de um projeto, talvez desistir de um curso, talvez desistir de uma especialização, desistir de um relacionamento, de uma amizade, desistir até mesmo da sua caminhada ao lado de Jesus. Desistir de ser um discípulo fiel, desistir de se congregar, desistir. E eu quero te desafiar, eu quero te motivar, te incentivar a não desistir. E sabe por quê? Eu vou te dar um forte motivo para você não desistir. Sabe por que você não pode desistir? Porque Ele não desiste de você. Sim, Ele não desiste de você. Eu vou compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras que se encontram em Lucas, no capítulo 24, versos de 13 a 35. Você pode depois pegar a Bíblia e ler todo esse texto. E ele vem falando sobre dois discípulos que estavam no dia em que Jesus morreu, viram toda a crucificação e eles eram conhecedores de que Jesus ressuscitaria no domingo. E no domingo, eles tomam uma decisão errada. Eles deveriam ficar ali em Jerusalém, no palco da ressurreição, no lugar da vitória, no lugar da manifestação do Filho de Deus. E eles então tomam a decisão de desistir disso, de abandonar tudo isso e retornar para uma cidade chamada Emaús. De Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros. Então eles decidiram fazer essa caminhada. Eles saíram do caminho para tomarem direção a uma rota, a rota que eles escolheram porque eles estavam desistindo. Mas sabe o que o texto diz? O verso 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus poderia ter pensado, abandonaram a caminhada, desistiram, eu falei tanto que ressuscitaria o terceiro dia e eles não pararam, não ficaram, não esperaram, não confiaram, vou desistir deles. Mas não, Ele não desiste de você, não desiste nunca, por isso você não pode desistir. Ele está no teu caminho, Ele está contigo mesmo quando a sua visão está comprometida. Sim, o texto vai dizendo, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava ali, a esperança, a alegria, a graça estava ali. Às vezes, em virtude da nossa desesperança, em virtude da nossa frustração, da nossa tristeza, nós estamos vendo a vida de forma desfocada, desinteressada, desmotivada, sem alegria e sem sentido. Mas Ele não desiste de você, mesmo quando a sua visão está comprometida. Por isso, não desiste. Não desista. Ele não desiste de você mesmo quando a sua esperança está frustrada. Sim, o verso 21 vai dizendo assim, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse é o terceiro dia em que todas estas coisas sucederam, então esses discípulos estavam com a esperança frustrada. Eles acreditavam que era Jesus, eles confiavam, eles depositavam toda a sua confiança e talvez você também esteja assim. Depositou a sua confiança em um projeto, em um curso, em um empreendimento, talvez em um relacionamento, talvez até mesmo a sua caminhada cristã. Você acreditou que não passaria mais por algumas privações, dificuldades, adversidades, porque se tornou um cristão e de repente você se deparou na caminhada cristã com várias situações difíceis. E aí você decidiu desistir, abandonar o caminho. Mas Ele não desiste de você, mesmo quando a sua esperança está frustrada. Ele é aquele que te chama, é aquele que te quer por perto, porque no mundo nós temos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, nós podemos vencer.
Ele não desiste de você, sabe por quê? Porque ele tem um chamado para você. Sim, ele começou a aquecer o coração daqueles homens com as Sagradas Escrituras e eles foram começando a tomar ânimo, coragem, porque a palavra tem esse poder. É por isso que eu compartilho essa palavra, é por isso que eu faço esse devocional, porque eu sei que a palavra de Deus tem o poder de nos dar vida, porque é o próprio Deus falando conosco. Então você tem um chamado, por isso ele não desiste de você. O verso 33 diz que depois destas coisas que Jesus compartilhou e relatou todas as Escrituras, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, e eles começaram, os 11, e aí eles começaram a compartilhar que Jesus estivera entre eles e a anunciar a ressurreição. Ele não desiste de você. Você tem um chamado. Você foi escolhido. Por isso, não desista. É tempo de voltar. É tempo de voltar aos caminhos do Senhor. É tempo de voltar a acreditar naquele projeto. É tempo de voltar a empreender, a confiar. Não desista, porque Ele não desiste de você. Deus te abençoe.